Bom dia! Tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana nós estamos falando o que não pode faltar na nossa vida cristã. De novo, eu não quero dizer que esses seis momentos que a gente vai estar juntos, esses seis assuntos da série, eles vão definir tudo sobre esse assunto. Claro que não. São algumas coisas importantes que nós precisamos cuidar, e certamente você talvez tenha uma lista muito, muito maior do que essa, e certamente vai aproveitar esse tempo para trabalhar isso. Eu espero que sim, não é? Hoje o nosso assunto é a questão do compromisso. Qual é o nível de compromisso que a gente vai assumindo com o Evangelho e com as coisas do Evangelho, sejam elas com relação a nós mesmos, sejam elas com relação àquilo que nós vamos buscar do Evangelho. E o nível de compromisso, então, vai definindo um pouquinho sobre como é que a gente está lidando com o Evangelho e como que a gente vai trabalhar isso enquanto a gente vai desenvolvendo a vida. Porque lembra, o alvo aqui, o alvo do Evangelho é que nós cresçamos, é que a gente se amadureça. É a mesma coisa que você tem com seu filho pequeno. Você que é casado, tem filhos pequenos ou já ficaram grandes. Você tem um projeto, você tem um sonho e você vai trabalhando nisso a vida inteira. E quando casa, continua filho, não deixa de ser filho, né? E a ideia aqui é que Deus vai ajudando a gente a caminhar, ajudando a gente a não tomar aqueles caminhos tortuosos, difíceis, complicados, que nós poderíamos até entrar, e podemos entrar, porque ganhamos esse livre-arbítrio exatamente como o seu filho, meu filho, cresce, passa a maioridade, e aí começam, a gente acha que pequena que é problema, quando cresce aqui piora. Piora por quê? Porque agora ele pode fazer o que ele quiser, não é? E acho que Deus olha para nós também e tem esse aspecto de que nós precisamos ir aprendendo. E tudo isso é bom, é precioso ter esse cuidado de Deus para conosco. E hoje, se você está aqui assistindo, ouvindo, me ouvindo, eu espero que você aproveite bem esse assunto, como foi para mim, tá bom? Então, o nosso assunto é a questão da motivação. Qual é o seu nível de compromisso com Deus? E o nosso texto é Romanos capítulo 1, versos 14 e 16. Eu vou ler para nós aqui. Diz o seguinte, 14 a 16. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo está falando de 3 níveis de comprometimento, de compromisso em relação ao Evangelho. Ele está falando, estou pronto aqui no verso 15 do capítulo 1, eu sou devedor no verso 14 e eu não me envergonho no verso 16. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo aqui, eu estou pronto. A demora de Paulo, ele já explicou nos versos anteriores, que a demora dele de ir a Roma não era falta de desejo. Ele queria pregar, ele queria falar, ele queria trazer o evangelho puro para aqueles que estavam lá em Roma, mas houve impedimentos, circunstâncias que ele não controlava. E aí a gente vai para aquele texto de Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem. E nesse caso, o atraso dele deu possibilidade de escrever essa carta que se tornou, então, o livro de Romanos. Paulo sempre estava pronto para pregar, e para mim, para você, deve ter essa natureza natural, de estarmos prontos para pregar. Pregar o quê? A verdade, a graça e o amor de Deus, que liberta, que te dá capacidades, que te empresta valores, que você pode usar ou não usar, a decisão sempre vai ser sua. Mas o melhor de Deus é que Ele já preparou para você, meu irmão e minha irmã. Eu sei que a gente vai crescendo, as pressões da sociedade, do mundo moderno e tal, mas a ideia aqui é que você esteja sempre
pronto para conferir a nota verdadeira, não é? Sempre pronto para ver aquela nota de 100 verdadeira. Você não tem que ficar pegando um monte de nota falsa para saber qual que é falso e qual é verdadeiro, porque tudo que você pega é verdadeiro para treinar, e quando você pega uma falsa, você vai saber. Então ele pregava em prisão e em liberdade. Ele pregava onde fosse, na sinagoga, para o rei, na praça, nas casas, na pobreza, ele já falou isso, da fartura. E ele disse, né, lá em 1 Coríntios capítulo 9, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Pregar o evangelho era a razão da sua vida. Isso não é porque era Paulo, né? Deus nos tem preparado para pregar o evangelho da graça, o mesmo que te alcançou, e nós temos o privilégio de abençoarmos aqueles que precisam de salvação e de vida. Segundo nível de compromisso. Em segundo lugar, ele está dizendo no verso 15 que ele é devedor. Eu sou devedor do evangelho. Duas maneiras de alguém arrumar uma dívida, né? Primeiro, você vai lá e pega dinheiro emprestado de alguém, você deve. E a segunda, quando você pega o dinheiro emprestado de alguém para dar para emprestar para outra terceira pessoa. Nesse caso, Paulo está dizendo que ele é devedor. De quem? De Deus. Mas ele também é devedor das pessoas que precisam ouvir o evangelho, né? Deus havia confiado o evangelho a Paulo como um tesouro que ele tinha que entregar em Roma, e onde ele fosse, né? Ele tinha que entregar, assim como eu e você. Nós vamos pregar o evangelho. E pregar o evangelho não é aquele plano da salvação, porque você fez a sua decisão para Cristo, você entendeu o evangelho, você creu. Essa parte do evangelho não tem que ser repetida inúmeras vezes. O que nós vamos tratar, o que nós vamos trabalhar é como que o reino vai, então, entrando na minha vida para ele ser referendado pela graça e pela misericórdia de Deus. Paulo sabia que ele não podia segurar isso, ele tinha que entregar, e ele entregou. E você recebeu, e eu recebi. A gente precisa ir anunciar. Nós precisamos entender que a graça de Deus é para ser distribuída, não é para ser sonegada, né? Ninguém tem o monopólio do evangelho, não é uma classe de privilegiados. Então Deus deu para que nós repartamos, é natural, e nós precisamos entender que a graça de Deus não só precisa, como deve alcançar. Porque, irmão, lembra, o inferno, embora você nunca foi lá, né, você fala, puxa, você não sabe da minha vida, você não sabe quanto eu já sofri, tudo bem, pode ser inúmeras coisas que eu passei, você passou, e muitos outros passaram. Mas o inferno, querido e querida, é o fim. É só isso. Se um dia você esteve num lugar que pode ser comparado ao inferno, pela misericórdia de Deus, eu espero que você não esteja mais lá. Mas o inferno, esse inferno que carrega o ser humano para a eternidade, esse sim, esse deve ser o lugar que ninguém deve desejar para qualquer pessoa. E lembra, irmão, Deus tem um plano para você e para mim. E não é só te livrar do inferno, é conceder você a capacidade de ser um agente de Deus e fazer diferença. Terceiro lugar, eu não me envergonho do evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Ele não apenas creu no evangelho, não apenas ele abençoa as pessoas que o ouvirem, ele se considera não somente como devedor, mas pronto para pregar, e ao mesmo tempo ele diz que ele não se envergonha. Por que ele está dizendo isso? Porque há uma pressão sobre nós, sobre o cristão, sobre o evangélico de uma maneira geral, mas aqueles altamente comprometidos, que cria uma certa pressão. Você não faz isso, você não faz aquilo, porque o pastor não deixa, porque não sei o quê, porque você vai na igreja, porque se você não for, você vai perder a salvação. E não é nada disso, né? A cruz, ela desenha a sua vida, né? Aquelas duas madeiras cruzadas define e desenha a minha e a sua vida. Porque o evangelho é centralizado na cruz de Cristo.
na cruz de Cristo. Ele diz, porque não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E olha, irmãos, há 3 grupos bem distintos, tanto lá quanto cá. Primeiro, aqueles que se envergonham do Evangelho, não querem saber do Evangelho porque tem vergonha, e às vezes até cristãos que se separam. E não é só o Evangelho de uma maneira geral, assim, longe de Deus, mas é longe dos irmãos por conta de qualquer coisa, sei lá. A segunda classe é aqueles que são a vergonha do Evangelho, e eu nem vou entrar nesse mérito porque não preciso. E terceiro, aqueles que não se envergonham de Evangelho como Paulo, e certamente você está aqui na minha frente por causa disso. Você não tem vergonha do Evangelho. Todos, espero, estejamos no terceiro grupo. Irmão, não tem um jeito fácil de falar isso. Alegre-se. Cumpramos esse plano maravilhoso de Deus para todo aquele que nele crê. Com ou sem pandemia, com ou sem culto presencial, com ou sem alegria neste momento. Eu tive uma reunião agora há pouco com pastores do movimento batista regular e de uma das nossas igrejas de Covid morreram 10 pessoas. Ah, puxa, que chato o Covid. Não, mas não foi só de Covid, morreram de outras coisas. Esses 4 meses morreram quase 20 pessoas naquela igreja. Com ou sem alegria neste momento? Pergunta que eu e você precisamos responder, né? Qual é o nível de compromisso que eu tenho? E como isso é a resposta de Deus para a minha vida, não é? Para que eu me anime no Senhor e anime outros também. Por quê? Porque o seu nível de compromisso define o seu envolvimento com a obra de Deus e com o Deus da obra. 3 verdades que nós vimos aqui. E que você precisa buscar, entender e viver para a glória dele. Irmão, torne isso uma verdade invasiva na sua vida. E creia, Deus é fiel, Deus vai cuidar de você como tem cuidado até agora. Continue orando, continue crendo. E no momento certo a gente vai voltar a ter os nossos cultos normais. Amém, irmão? E que isso realmente vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas neste momento, tudo que eu posso, né? Eu estava ouvindo uma música agora no nosso grupo lá da igreja, e ele fala, conte comigo, eu não posso te visitar, mas eu posso orar por você. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te traga toda essa certeza e segurança da graça dele, do comprometimento dele com você, e espera do nosso cumprimento, o nosso comprometimento com ele também, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém e amém.